Olá! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do nosso programa Mais Saúde. Aqui no Mais Saúde, eu te ajudo a se livrar das dores de coluna sem remédios, sem cirurgia e em casa. Eu sou a Kate Machado, especialista em coluna, e a minha especialidade é ajudar essas pessoas, é pegar na mão dessas pessoas e mostrar o caminho para essas pessoas se livrarem das dores de coluna sem remédio, sem cirurgia e em casa. Sejam todos muito bem-vindos e hoje é um episódio especial de aquecimento para o nosso evento, o evento Semana Sem Dor de Coluna. Essa é a live número 2, que era para ter feito na terça-feira, né? É a live de número 2 do aquecimento e essa semana nós fizemos 5 lives de aquecimento. O total serão 10 lives de aquecimento até o evento. Então, na próxima semana, nós teremos mais 5 lives de aquecimento para o evento Semana Sem Dor de Coluna. E o que é, Kate, esse evento Semana Sem Dor de Coluna? Semana Sem Dor de Coluna é um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te mostrar o caminho para você se livrar das suas dores de coluna sem remédio, sem cirurgia e em casa, certo? Para participar é super simples, basta você fazer sua inscrição. Se você ainda não fez a sua inscrição, digita aqui abaixo, eu quero, que a gente envie um link para você, você clica nesse link, coloca seu e-mail, entra no grupo do WhatsApp. Por que entrar no grupo do WhatsApp? Lá no grupo do WhatsApp eu libero aulas exclusivas para quem está lá e todas as informações e link das aulas do evento será passada nesses grupos do WhatsApp, certo? Então, não deixem de entrar no grupo do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos. O evento vai ser dia 27 de abril 27 de abril não, gente, 27 de março a 2 de abril. Serão 3 aulas. Uma aula liberada na segunda, aí na terça a gente volta aqui para aprofundar essa aula e tirar as dúvidas. A outra aula será liberada na quarta e aí na quinta a gente volta aqui para uma live para a gente aprofundar essa aula e tirar as dúvidas. Na sexta a gente libera a terceira aula e no sábado a gente retorna aqui para bater um papo, aprofundar essa aula e tirar todas as dúvidas. Então, essa semana e a próxima semana eu estarei fazendo a semana de aquecimento. E qual é a finalidade dessa semana de aquecimento? É preparar essas pessoas para chegarem com mais conhecimento nesse evento, para não chegarem assim tão sem saber como é a metodologia, como é o meu método e como é que isso tudo funciona. Então, todos os dias eu venho aqui e eu trago um tema, eu trago um conceito para você e eu quero, depois você assiste, Regiane, vai ficar lá, vai ficar salva, tá? Eu trago um conceito para você aprender e todos os dias você vem aqui, aprende um ponto, aprende um conceito e você chega mais preparado lá no nosso evento. Certo, gente? Eu já fiz vários outros eventos desse. Certo, Regina? Você assiste depois. Eu já fiz vários outros eventos desse. A gente deu uma confusãozinha hoje no horário, que eu tinha dito que ia ser 10. Mas Sandra tinha mandado nos grupos que ia ser 11, enfim. E hoje, qual é o tema da nossa live de hoje? Hoje eu vou falar 3 formas de você deixar sua coluna mais forte para você conseguir se livrar das suas dores de coluna. Deixa eu só fixar aqui o tema. Digite. Eu quero para participar da semana, segurem aí, sem dor de coluna. Bora lá, compartilhem a live, fixar comentário. Pronto, quem estiver digitando aqui eu quero, essa pessoa automaticamente recebe o link. Então hoje nós vamos falar de 3 formas, 3 coisas que você tem que fazer no seu dia a dia para ajudar nesse tratamento e para deixar a sua coluna cada vez mais forte, certo? E aí o primeiro ponto que eu quero falar é que tem aquelas pessoas que chegam, Kate, eu sei que eu preciso me movimentar, eu sei que eu preciso parar e de verdade e tratar a minha dor de coluna, mas eu não tenho disciplina. Eu começo a fazer, daqui a pouco eu paro, eu não dou continuidade e eu entendo você, né? Eu também vivo uma briga dia após dia para eu conseguir ter disciplina para as minhas coisas, né? Então, assim, realmente não é fácil, mas você precisa se dedicar um pouquinho todos os dias. Você vai se dedicar um pouquinho hoje, você vai se dedicar um pouquinho amanhã e é sempre a tempo de você retornar.
né? Então, você vai fazendo um pouquinho, à medida que você vai vendo o resultado, você vai se comprometendo mais com isso. E aí tem também o poder da comunidade, né? De você estar aqui presente, de você participar das lives, de você entrar nas comunidades, porque a gente vai criando esse laço de um ajudando o outro, um incentivando ao outro a dar continuidade com esse tratamento, né? E aí também tem aquelas pessoas que ficam, Kate, mas eu tenho medo que a minha dor piore. Bom dia, Demara. Eu tenho medo que a minha dor piore. Poxa, já tive tão ruim da coluna, hoje eu sinto menos dor, então eu tô com medo de ter aquela crise novamente, né? E eu entendo que você tem esse medo. Muitas vezes essas pessoas já tiveram algum episódio, em algum momento, que elas fizeram alguma atividade física e a dor delas aumentaram, né? E eu sempre falo aqui que o problema não está na atividade física que você fez, no movimento que você fez. O problema está que a sua coluna não está preparada naquele momento para aquela determinada atividade, né? Então, assim, quando você tem esse medo que ela piore, normalmente é porque você já teve esse episódio. Não, Kate, eu fiz uma caminhada e no outro dia eu estava com dor. Eu fui limpar a minha casa e no outro dia eu estava com dor. Eu peguei o meu neto no colo e no outro dia eu não aguentei de tanta dor. Então, essas pessoas que tiveram esses momentos, que passaram por essas situações, elas ficam com medo de quê? De repetir aquilo ali. Ah, eu não vou mais caminhar porque eu não quero sentir essa dor. Ah, eu não vou mais pegar meu neto no colo porque toda vez que eu pego, minha dor volta, né? Eu sei que isso acontece, isso também aconteceu comigo. Lá atrás, quando eu travei minha coluna fazendo exercício na academia, eu não queria voltar para fazer aquele exercício. Tudo que eu menos queria, eu passei anos para eu voltar a ter coragem para fazer aquele exercício. E eu sei o quanto isso é importante, por isso que eu acabo batendo aqui muito nessa tecla com vocês. Elia, coloquem os comentários, coloquem as perguntas aqui no final, eu dou uma lida, tá? E é por isso que eu bato muito nessa tecla com vocês. Então, naquele momento que eu travei a minha coluna, que eu senti aquela dor forte fazendo aquele movimento, o problema não foi o movimento. O problema foi a minha coluna. O problema é a minha coluna que estava cheia de atrito, com os músculos fragilizados, os músculos cansados, e eu fui lá e dei aquela carga. E naquele momento eu travei a minha coluna. Como do mesmo jeito eu poderia ter travado quando eu levantasse de uma cama, ou quando eu tivesse pego algo pesado. Enfim, né? Só que a gente remete, eu não vou repetir esse movimento, eu não vou repetir isso novamente, porque eu não quero mais sentir aquela dor, né? E quando eu trago essa informação e eu trabalho muito aqui esse medo com vocês, esse medo do movimento. Bom dia, Gleifer, porque esse medo não foi só colocado em si com as experiências que você tiveram. Muitas vezes esse medo foi colocado em um profissional de saúde, como ele te abordou, em um médico, como ele te passou um laudo, e ele mesmo falou, olha, não vá caminhar, olha, você não pode se movimentar, olha, você não pode pegar peso. Eu já peguei mensagens aqui de pessoas falando que o médico disse que ela não podia girar a coluna, que ela não poderia rotacionar a coluna. Então, assim, essa semana mesmo eu peguei uma mensagem de uma pessoa que falou que um fisioterapeuta falou que ela não poderia fazer caminhada, que ela não poderia fazer nenhum exercício além do momento que ele estivesse ali na sessão de fisioterapia com o fisioterapeuta. Certo, gente? E eu digo que isso é uma prisão, né? Isso é uma prisão, você ficar refém somente poder se movimentar quando aquele profissional estiver ali do seu lado, né? E é por isso que eu estou aqui todos os dias para te mostrar esse caminho. E é por isso que em tempos eu faço esse evento Semana Sem Dor de Coluna, que eu quero te mostrar esse caminho, te mostrar o caminho que você consegue sim se livrar das suas dores de coluna, sem estar tomando tanto remédio, sem se submeter a uma cirurgia e fazendo os seus movimentos todos os dias um pouquinho em sua casa, certo? Essa é a minha proposta. E eu tenho excelentes resultados dos meus alunos que seguem esse passo a passo e eles conseguem sair desse quadro de dor. Então não é para você ficar com medo de se movimentar. Eu fiquei lá atrás de voltar a correr, eu fiquei com medo de fazer o stiff novamente por muito tempo, mas eu não quero que vocês fiquem assim, por isso que eu tô aqui mostrando o caminho para vocês. Mas também, na época que aconteceu isso comigo, eu não tinha esse conhecimento que eu tinha. Então, eu bati muito minha cabeça, eu estudei muito para eu conseguir sair do estágio que eu estava para o momento de eu não tratar de verdade a minha dor de coluna. E hoje eu trago aqui para vocês esse caminho já mais curto, já o caminho que funciona.
Foram erros, foram acertos meus e eu trago aqui esse caminho que já funciona. Certo, gente? E aí, bora lá. Qual é o ponto que as pessoas... O que é que as pessoas acabam fazendo o que é que as pessoas acabam fazendo de errado quando se fala em tratar de uma dor de coluna, quando se fala em fortalecer essa coluna, né? O que é que acontece? O primeiro ponto é que essa pessoa, ela para de se movimentar, né? Ela para de se movimentar no dia a dia dela. Ela começa, o primeiro passo que você faz é você começa a se privar de movimentos que é normal para o seu dia a dia. Subir uma escada, andar, abaixar para pegar alguma coisa, se movimentar, girar a sua coluna. Então, primeira coisa errada que as pessoas fazem para deixar a sua coluna mais forte, elas acabam o quê? Se privando dos movimentos básicos do seu dia a dia, certo? É aquele movimento que você faz todos os dias. E aí você chega, não vou fazer, não vou pegar essa caixa, não vou me abaixar, certo? Não vou caminhar até a padaria. Porque se eu caminhar até a padaria, minha dor volta, então eu prefiro não caminhar. Então, como mecanismo de proteção, você acaba cada vez mais se privando desses movimentos do dia a dia. E esses pequenos movimentos que você vai se privando, acaba piorando também o seu quadro de dor de coluna. Eu sempre dou um exemplo aqui de uma pessoa que está no hospital. Uma pessoa que está no hospital, uma pessoa que está acamada, que está hospitalizada, todos os dias vai lá a fisioterapeuta e a fisioterapeuta faz o que com essa pessoa? Pequenos movimentos, todos os dias. Ela tá acamada, ela tá sem conseguir caminhar direito, e aí ela faz o quê? Pequenos movimentos com aquela pessoa na cama. E aqueles pequenos movimentos que aquela pessoa consegue fazer, que faz com que a musculatura dela não atrofie, que faz com que a musculatura dela fique mais fraca. É aquele pequeno movimento. Mas se você pega essa pessoa que está lá hospitalizada e você não faz nem esse pequeno movimento, ela se priva até desse pequeno movimento, cada vez mais o músculo dela murcha, o músculo atrofia e ela fica mais fraca. Então, assim, eu trago sempre esse exemplo para você ter essa concepção no seu dia a dia. Se você se privar de fazer os pequenos movimentos básicos que foi lhe dado, como andar, caminhar, agachar, girar, rotacionar a coluna, quando você começa a se privar desses movimentos básicos no seu dia a dia, a sua fragilidade na sua coluna, a sua fragilidade no seu músculo vai aumentando, certo? Então, o primeiro ponto errado que as pessoas fazem é começarem a se privar de pequenos movimentos no seu dia a dia. Não faça isso. Se desafie todos os dias a fazer um pouquinho. Faça o pouco que você consegue, mas faça. Outro ponto errado que as pessoas fazem é só tomar o medicamento. Ah, Kate, eu não sei o que eu faço, eu não sei que exercício eu poderia fazer, eu não sei como é que eu posso fazer, eu tô com muita dor e eu simplesmente tomo remédio e aí eu fico de repouso, pronto, é a única coisa que eu faço, né? Por isso que eu estou aqui todos os dias e eu sempre falo que lá no meu YouTube, se você botar lá Kate Machado Aula Prática, tem vários alongamentos, vários exercícios lá para você começar a tratar essa sua dor de coluna, certo? Pois é, Dina, bora lá participar da Semana Sem Dor de Coluna. E aí, o que é que acontece? Outro ponto é que, normalmente, essas pessoas, quando elas sentem dor de coluna, elas querem procurar um tratamento passivo, né? O que seria um tratamento passivo, Kate? É aquele tratamento que alguém faz por você. É aquele movimento que alguém faz por você. É você chegar, eu vou fazer uma massagem porque aquela massagem alivia a minha dor. Ah, eu vou tomar uma injeção porque aquela injeção alivia a minha dor. Ah, eu vou ficar de repouso porque o repouso alivia a minha dor. Eu vou fazer uma sessão de quiropraxia porque nem todo mundo acontece isso, às vezes a pessoa piora, mas aquela sessão de quiropraxia vai aliviar a minha dor. E você percebe que quando você está nesse tipo de tratamento, é alguma pessoa fazendo um movimento em você.
É algo que não é você que está fazendo. Então, eu chamo isso de um tratamento passivo, né? Você não está gerando movimento no seu corpo. Você não está gerando estímulo na sua musculatura da coluna, na sua musculatura da perna, fazendo movimento como seria você fazendo uma caminhada. Não, é alguém que está ali fazendo por você. E eu tenho uma história de um aluno meu, Sérgio. E aí, Sérgio chegou e falou bem assim: Kate, eu faço toda semana uma massagem com um japonês, um chinês. Não sei, não lembro ao certo. E ele falou: eu faço toda semana essa massagem. Isso logo quando ele entrou no DC0, ele me falou isso. Eu faço essa massagem com esse japonês toda semana, é o que me salva. E aí eu quero trazer essa percepção para ele. Eu disse: é mesmo? Como é que você se sente? Então, eu me sinto melhor. Só que aí você pega, você se sente melhor, aquela massagem que aquele profissional faz com você alivia ali a tensão da sua musculatura, mas você continua sentindo dor. Ele disse: eu faço, alivia, mas não trata. Então, essa é a linha de um tratamento passivo. Aí ele vai lá, ele faz a massagem dele, relaxa aquela musculatura dele, ele tem a sensação dele que ele está melhor, mas na verdade ele não está tratando a coluna dele. Ele não está desbloqueando, ele não está deixando a coluna dele mais forte. Gente, estou sendo clara, coloque aqui o emojizinho da estrelinha. Ele não está movimentando. Então ele segue fazendo a massagem dele, mas ele segue sentindo dor. Aquela massagem naquele momento, aquele tratamento passivo que ele está fazendo é algo paliativo. É algo que vai ali, fiquei bem, deu uma aliviada, daqui a pouco eu preciso fazer de novo para relaxar essa musculatura. Mas enquanto ele faz a massagem para relaxar toda aquela musculatura que está cansada e tal, a coluna dele está lá, sem movimento, fraca, bloqueada, cheia de atrito, fadigada, cansada, sem estímulo e sem movimento. Então, o caminho passivo, de um tratamento passivo, de um tratamento com medicamento, de algum tratamento que alguém faça algo ali por você, você não está gerando estímulo de fortalecimento nessa musculatura, certo? Então, esse é outro ponto que as pessoas fazem errado. Eu vou fazer aquilo ali porque é só aquilo ali que alivia a minha dor. E aí, nesse momento, eu conversando com o Sérgio, lá quando ele entrou no DC0, ele falou bem assim: é só isso que alivia a minha dor. É só isso que alivia a minha dor. Lógico, ele fazia, ele tinha a sensação do bem-estar e ele achava que o caminho era aquele. Só que ele continua achando que o caminho é aquele e ele continua não evoluindo, né? Ele toda semana tá ali, ele toda semana faz, mas ele não tem uma semana de paz. Ele não tem uma semana de sossego, porque aquilo ali não está tratando a causa do problema, certo? E aquele ali não está desbloqueando a coluna dele, desbloqueando o nervo dele. Ele está aqui fazendo a massagem na musculatura, mas o nervinho dele continua lá sendo apertado, sendo cheio de atrito. As vértebras deles continuam lá esmagando o disco dele. Ele continua tendo uma péssima postura e cada vez mais ele apertando esses discos. Certo, gente? Então, assim, fala mais alto. Tá baixo, gente? Eu tô com a sensação que eu tô falando mais baixo hoje. Vocês estão me ouvindo bem, não? Bom dia, Fátima. Tô falando baixo? Digam aí, respondam aí se eu tô falando baixo. Marilene colocou, fala mais alto. Tá saindo baixo o som? Me respondam aí, vou falar mais alto, Marilene. Mas é bom, se vocês não estiverem ouvindo, tiver qualquer coisa, vão me falando aqui. Certo? E aí, bora lá. Então, assim, esses tratamentos passivos, ele vai te dar a sensação de alívio, a sensação de bem-estar naquele momento, mas ele não vai tratar a causa do seu problema, certo? Marilene, tá todo mundo aqui dizendo que o som tá bom, certo? Então, bora lá. Lúcia perguntou aqui, e o Pilates é bom para a coluna? Vou falar também um pouco sobre isso já, certo, Lúcia? E aí, Kate, mas o tema da nossa live de hoje, eu vou trazer o quê? As 3 formas que você tem que fazer para você deixar a sua coluna mais forte. Uma pessoa que tem dor de coluna é uma pessoa que tem
esses músculos profundos que sustentam a coluna, uma musculatura fraca, uma musculatura fragilizada, uma musculatura fadigada, uma musculatura cansada. Cansada por quê, Kate? Cansada por causa do sedentarismo, cansada pelo sobrepeso, cansada pela falta do movimento, cansada pela postura inadequada. Então, tudo isso vai deixando essa musculatura aqui que sustenta a nossa coluna cada vez mais fraca, cada vez mais cansada, cada vez mais cheia de atrito, certo? E aí, o que é que acontece? O que é que você tem que fazer para você deixar essa coluna mais forte? O primeiro passo é você se movimentar o máximo que você pode no seu dia a dia. E eu falo isso aqui todos os dias. Por que eu falo isso todos os dias? Porque é simples saber disso, mas as pessoas não têm essa concepção, certo? Então, assim, o fato de você se movimentar o máximo que você puder no seu dia a dia é como aquela pessoa que está lá acamada. O máximo que ela puder se movimentar vai fazer com que a recuperação dela seja melhor. Então, diante das condições dela, então, diante das suas condições, diante do seu nível de dor hoje, diante da sua capacidade física e funcional, diante da sua capacidade de movimento, se movimente o máximo que você puder, entendeu? Por que, Kate? Se mantenha ativo. Isso vai contribuir não só para a sua coluna, vai contribuir pelo seu cardiorrespiratório, vai contribuir para a sua circulação, vai contribuir para o controle da sua pressão arterial. Então, assim, vai te dar mais sensação de bem-estar, de vitalidade, de disposição, certo? Então, assim, se movimente o máximo que você pode no seu dia a dia. Então, é o fato de você pegar, ao invés de você ir de carro ali à padaria, você ir andando. Ao invés de você pedir pro seu filho, pro seu neto pegar lá o copo com água, levante você e vá pegar. E se movimente mais na sua casa. Ah, escada, suba de escada, suba, desça. Vá em algum estabelecimento que tenha escada, tem um elevador, use a escada. Suba e desça de novo. Então, são esses movimentos que também vai contribuir para deixar seu corpo, no geral, mais ativo e mais forte. Certo? Por que eu falo isso? Porque a gente está vivendo no momento que cada vez mais a gente se priva de movimento e a gente não se dá conta disso, né? Antigamente as pessoas precisavam ir para a roça, plantar seu alimento, colher seu alimento para elas conseguirem comer o seu alimento. Hoje algumas pessoas ainda fazem isso, mas hoje a gente não precisa disso. Então hoje a gente vai lá ao mercado, a gente compra tudo pronto. E aí, essas pessoas que compram tudo pronto, tudo já semi-preparado no mercado, no restaurante ou numa comida rápida, essa mesma pessoa, ela trabalha o dia inteiro sentada no escritório. E aí, ela faz isso, trabalha o dia inteiro sentada no escritório, durante uma semana, durante um mês, durante um ano, durante uma vida inteira. E aí, quando essa pessoa para pensar, caramba, ela se acostumou a isso. Ela se acostumou a esse pouco movimento e cada vez mais ela vai se movimentando menos, sem perceber, certo? Então, pegue você aí e comece a colocar essa consciência. Como é que eu posso me movimentar mais no meu dia a dia? Com atividade física, com atividade que você já faz no seu dia. Se você é uma pessoa que trabalha sentada, como é que eu posso me movimentar mais no meu trabalho? De repente é levantando mais vezes para ir ao banheiro, de repente é levantando e fazendo um alongamento propriamente ali sentado, de repente é estacionando um carro um pouco mais longe do seu local de trabalho, de repente antes de eu começar o trabalho eu vou fazer a minha caminhada. Então, tenha essa concepção. O primeiro ponto para você deixar a sua coluna mais forte, para você ter mais qualidade de vida, para você ter mais saúde, é o movimento. O movimento no geral, certo? Marilene botou aqui, igual a mim, eu trabalho sentada. Mas de repente, Marilene vai de carro para o trabalho. Ela pode estacionar um pouco mais longe. Ah, Kate, mas eu vou de ônibus, né? Eu vou de ônibus e o ônibus para lá na porta. De repente, você pode parar um ponto antes e você ir andando até o seu trabalho. Você já contribui para isso. De repente, o seu trabalho tem escada. E você, ao invés de eu ir no banheiro desse andar, eu vou no banheiro do andar lá de baixo.
eu vou esticar um pouquinho mais as minhas pernas. Então, são essas pequenas atitudes que vai refletir não só na sua coluna, mas na sua qualidade de vida, na sua vitalidade, certo? E eu falo isso aqui porque a gente não percebe essas coisas. Cada vez mais a gente se movimenta menos no dia a dia, nas coisas básicas, certo? Então, se movimente mais. Essa é a primeira forma que eu disse aqui, que ia trazer 3 formas. Essa é a primeira forma de você deixar a sua coluna mais forte. Certo, gente? Me digam aí o que é que vocês podem fazer no seu dia, diante da sua realidade, diante do seu trabalho, diante do seu nível de dor de coluna. O que é que você pode fazer hoje para você se movimentar um pouquinho mais? Me coloque aqui nos comentários enquanto eu bebo água. O que é que você pode fazer mais? Ah, Keito, eu tenho um cachorrinho, né? E aí eu vou levar meu cachorrinho agora para passear, né? Ah, Keito, eu tenho meu filho, ao invés dele ficar brincando em casa, eu vou até o parque andando com ele para ele brincar, e aí eu aproveito e eu caminho um pouco mais. Então, o que é que você pode fazer no seu dia a dia para você aumentar essa qualidade de movimento no seu dia a dia? Dina botou aqui, eu posso fazer uma caminhada. Pois é, você pode caminhar um pouco mais. Fazer a caminhada, você não paga nada, não precisa de ninguém, não precisa de aparelho nenhum e você está ganhando mais saúde com isso. Gente, o meu objetivo aqui é fazer com que você se livre das suas dores de coluna, sem remédios, sem cirurgias e em casa. Esse é o meu lema aqui, mas a minha proposta aqui é muito maior que isso, certo? A minha proposta aqui é muito maior que isso. A minha proposta é que você consiga se livrar da sua dor de coluna e que você consiga ter uma vida mais ativa. E você consiga se movimentar mais. E você consiga, próximo mês, se sentir mais disposto e melhor do que você está hoje. É próximo ano você sentir, caramba, hoje eu tenho outra qualidade de vida. Hoje eu tenho mais vitalidade. Hoje eu tenho mais alegria de viver. E isso você consegue com o movimento, com o exercício. Eu já faço caminhada, trabalho em casa, tenho um quintal grande, eu poderia caminhar no meu quintal. Pois é, Marilene, limpar o quintal, qualquer movimento que você vá fazer, caminhar 1 hora por dia. Pois é, Dina, tem até uma live aqui que eu falo sobre como fazer caminhada quem tem dor de coluna, certo? Ela tá aqui por aqui. Eu sempre falo isso. Se você tem dor de coluna e você não consegue fazer uma caminhada de 30 minutos, caminhe 20. Ah, Kate, mas mesmo assim eu ainda caminho 20 e dói. Caminhe 15. Se movimente mais. Faça o pouco que você puder fazer diante das suas condições hoje. Você começa, você não para mais e você vai cada dia fazendo um pouquinho mais. Certo? Então, assim, o primeiro passo, a primeira forma de você deixar a sua coluna mais forte é você aumentar essa mobilidade, esse movimento do seu corpo durante os seus dias, com as coisas que você já faz no seu dia. Ah, Kate, todos os dias, tipo, vamos supor, vou dar um exemplo aqui meu, né? Pequeno. Meu filho, quem não me conhece, aqui eu moro nos Estados Unidos e aqui os ônibus vêm pegar eles na porta de casa. No meu caso, não é bem na porta, é tipo um quarteirão. Então, é um quarteirãozinho. E aí, várias vezes, quando eu já ia deixar ele no ponto fazer alguma coisa, eu ia de carro e já seguia, né? E agora não, eu disse, não, eu posso também levar ele andando, voltar andando e aí sim pegar o carro e dar continuidade ao meu dia. Então é assim, é uma pequena coisinha que você faz, mas você faz uma pequena coisinha ali, você faz outra pequena coisa ali em outro momento do seu dia. E quando você vê, você termina um dia que você acabou se movimentando a 10% a mais do que você iria se movimentar. Então, assim, faça pequenos ajustes na sua realidade diária, certo? Estão me perguntando aqui do Pilates, eu vou falar já aqui do Pilates e da bike, tá? E aí, qual é o outro ponto? Então, assim, se movimente mais no seu dia a dia. Faça atividades que lhe dá prazer. Atividades que você gosta. Guilherme que falou, Kate, eu faço Pilates e eu faço bike. Você que tem dor de coluna, você pode fazer qualquer atividade. Mas é qualquer
atividade. Por que qualquer atividade, Kate? Mas eu tô com dor de coluna. Eu não tô conseguindo agora caminhar, andar de bicicleta. Eu não estou conseguindo agora fazer o pilates. Eu não estou conseguindo agora correr. Você não está conseguindo agora correr. Mas você primeiro, eu sempre falo isso aqui, você primeiro vai tratar a sua coluna. Você vai desbloquear esse seu nervo, você vai tratar a sua coluna. Olha, estou melhor da dor. E aí sim você vai fazer o seu pilates, e aí sim você vai fazer a sua musculação, e aí sim você vai andar de bicicleta. Não adianta você, preciso fazer uma atividade física, vou andar de bicicleta. Não adianta nada você andar de bicicleta, sendo que naquele momento a bicicleta está intensificando a sua dor de coluna. De repente a posição sentada da bicicleta para você, nesse momento, não é a mais adequada. E aí, ao invés de você estar contribuindo para a sua coluna, você está piorando, porque primeiro você vai ter que destravar, desbloquear essa coluna. E aí depois você volta para sua bicicleta e aí você vai ver que a bicicleta, o fato de você estar pedalando, não vai piorar a sua dor, certo? Então assim, se você... Primeiro ponto é você se movimentar mais no geral. Segundo ponto, é tanto que assim, quando os meus alunos entram no DC0, eu falo, no primeiro mês, só faça o que eu falo. Só faça, só siga esse passo a passo aqui. Desbloquear a coluna, destravar a coluna, dar força na coluna, dar resistência à coluna. Kate, tô bem melhor, tô quase sem dor. Pode começar, fazer sua caminhada, voltar pro seu pilates, voltar pra sua musculação, continuar fazendo. Mas é continuar fazendo lá a atividade, a caminhada que você escolheu e continuar desbloqueando a sua coluna, destravando a sua coluna, porque isso vai fazer com que você não entre novamente em uma nova crise de dor de coluna. Vai fazer que sua coluna esteja ali toda desbloqueada e fazer com que você não sinta aquela dor novamente. Então, primeiro, você tem que desobstruir a coluna e depois você faz a atividade física que você quiser. E se em algum momento, Kate, eu voltei a fazer a musculação, tava indo bem, mas aí minha dor voltou. Volta, desbloqueia a coluna, destrava a coluna, continua fazendo aquilo ali, melhorou, volta para a coluna. Como eu sempre falo, volta para a musculação. Como eu sempre falo, o problema não está na musculação. O problema não está no pilates. O problema não está na caminhada. O problema está na sua coluna, que naquele momento que você fez aquela atividade não comportou aquele movimento, certo? Eu tenho artrose, fibromialgia e tô com medo de... Também tenho hérnia de disco, sinto muita dor. Também tenho medo, eu não entendi se é de andar, Valneide. Eu tenho artrose, fibromialgia, tô com medo também, porque tenho hérnia de disco e sinto muita dor. Pois é, Valneide, você não é a única que fica com medo. Por quê? Porque uma pessoa que sente dor de coluna, ela sente uma dor de coluna forte, né? É aquela dor que você pensa, caramba, eu não consigo sentar, eu não consigo ficar em pé, eu não sei o que eu faço. Então, o que você precisa fazer? Assista aqui as minhas lives, escreva aqui abaixo eu quero, venha pro evento Semana Sem Dor de Coluna, que lá eu vou te mostrar o caminho para você se livrar das suas dores de coluna, sem remédio, sem cirurgia e em casa. Se você sente muita dor hoje, você vai conseguir fazer isso. Você vai fazer um pouquinho. Você vai gerar um micro fortalecimento para sua coluna. Kate, como? Com movimentos específicos para tratar a sua dor de coluna. Não é qualquer alongamento, não é qualquer movimento. Você vai lá, faz um pouquinho isso hoje. Amanhã você volta, continua fazendo isso. Amanhã você volta, continua fazendo isso. Aí daqui a pouco, olha, melhorei. Hoje eu tô sentindo menos, o meu nível de dor tá aumentando. Aí você começa a fazer isso. Aí você segue fazendo isso. Aí você segue fazendo isso. Aquele pouquinho movimento daquela pessoa que está lá hospitalizada na cama é exatamente o que faz fazer ela acelerar o processo dela de recuperação. Então, se você está com muita dor e você não consegue fazer muito, faça o pouquinho que você consegue, certo? E aí eu sempre falo, sem pressa e sem pausa. Sem pressa e sem pausa. À medida que você vai melhorando, você vai aumentando. Você vai conseguindo mexer mais sua coluna. Você vai conseguindo deixar ela mais forte. Tirar o atrito da sua coluna. Desbloquear a sua coluna. Certo?
Olha, Marlene botou, como destravar a coluna? Tenho retrilostese, grau 1, artrose, escoliose e fibromialgia. Na próxima sexta-feira, Marlene, eu vou trazer o primeiro exercício do meu protocolo para lombar, para desbloquear essa coluna, certo? O exercício número 1. É por ele que todo mundo tem que começar. Eu vou ensinar na live de sexta-feira, já não perca, certo? 10 horas da manhã, nossa live de sexta-feira. O tema da nossa live de sexta-feira é isso aí. Quando começa a turma do DC0? Elia, eu abro poucas turmas durante o ano, mas primeiro agora eu quero que você foque nesse aquecimento, na semana sem dor de coluna, depois eu abro as turmas do DC0, tá? Mas primeiro eu quero que você aprenda todo esse processo e todo o conhecimento que eu trago aqui dia após dia. Você vai dizer quais os movimentos? Marilene, essa live de hoje não, tá? Eu tô te dando 3 motivos para você se movimentar. Mas, Kate, eu queria começar agora. Onde é que eu começo? Por favor. Se você for lá no meu canal no YouTube, você botar Kate Machado Aula Prática, tem lá vários alongamentos para você ir da forma certa que você precisa alongar, certo? Que uma pessoa que sente dor de coluna não pode e não deve fazer qualquer alongamento. Não que seja, perigoso, mas que de repente aquela forma que você está alongando vai piorar, vai intensificar a sua dor. Então bote lá, Kate Machado Aula Prática. Pegue uma aulinha daquela, comece fazendo um alongamento, tá? Siga a instrução que eu mostro no vídeo e comece fazendo um alongamento. Esse é o pontapé. E venha para a semana sem dor de coluna. Leônia, tem pessoas que já fazem esse exercício, eu vou passar, você vai fazer 3 dias esse para destravar essa coluna. Não percam essa live, eu não sei se eu vou deixar ela salva, tá? Não percam a live de sexta-feira. Deixa eu aproveitar, eu quero participar da semana, se inscrevam, coloque aqui eu quero que vocês recebem um link. Suede perguntou, Kate, eu tenho espondilolistese. É bom fazer caminhada. O que é espondilolistese? A espondilolistese é quando você começa aqui a deslizar, né? Essa sua musculatura aqui, que é para sustentar as suas vértebras e deixar ela no lugar, ela está fraca. Ela está instável. Ela não está conseguindo manter sua coluna ali firme. Então, por conta dessa fragilidade, suas vértebras começam a deslizar. Fica assim, ó. E aí tem as pessoas que têm grau 1 e o grau vai aumentando à medida que você não vai tratando essa dor, que você não vai tratando a sua coluna. Com o quê? Com movimentos. Você se trata dor e você fortalece coluna com movimentos. Então você tá lá e você tem lá uma espondilolistese, se você não trata, você vai piorando. Aí você me perguntou, eu posso fazer caminhada? Pode e deve. Você pode e você deve fazer caminhada, certo? Mas não se a caminhada estiver lhe causando dor. Suede, eu acho que eu falei certo. Mas não se a caminhada estiver lhe causando dor. Se a caminhada, não, Kate, eu caminho, mas aí minha dor é forte. Venha para a live de sexta-feira, primeiro você precisa desbloquear a sua coluna, depois você começa a fazer a caminhada. Mas de repente, você tem, Kate, eu tentei caminhar 30 minutos e aquela caminhada me doeu. De repente, 15 minutos você consiga. Então, assim, a caminhada sempre será benéfica se naquele momento ela não estiver lhe causando dor. Se ela estiver lhe causando dor, você tem que parar, tratar, desbloquear essa coluna e aí depois você volta para essa caminhada. Certo, Sueli? Fui clara? Então, assim, se você tentou meia hora e sentiu dor, tente 15 minutos. Comece os 15 minutos, venha fazer o exercício que eu vou ensinar na próxima sexta para destravar a coluna. Pegue um alongamento lá no meu canal e vá fazendo. Tem lives que eu boto, tem uma live assim, tem lives específicas que eu falo da caminhada. Como fazer caminhada para quem tem dor de coluna. Gente, tá por aqui. Tem que procurar. Eu acho que tem no YouTube também, viu? Não vou perder por nada. Não perca, certo? E aí, bora lá, né? Eu falei do exercício, falei da atividade. Faça a atividade que você gosta, que lhe dá prazer. E se no momento você não estiver, Kate, no meu caso, na época que eu travei minha coluna, eu estava apaixonada pela corrida. Eu estava correndo 10 quilômetros e eu estava louca pela corrida. Então, durante muito tempo, um bom tempo, eu deixei de correr por causa da minha dor de coluna. Durante um bom tempo eu deixei de correr. Mas depois eu voltei.
E hoje, quando eu quero, eu corro, entendeu? Então, assim, o problema não está na corrida. O problema não está naquela atividade. O problema é que, às vezes, a sua coluna está tão obstruída que aquela caminhada inflama mais, machuca mais, certo? Mas a caminhada é um excelente exercício para dor de coluna, para fortalecer a sua coluna, certo? Eu falo isso sempre aqui. Mas, às vezes, você tem que primeiro soltar essa coluna, primeiro desobstruir essa coluna, para você conseguir caminhar. E tem pessoas que não. Tem pessoas que começam a tratar a coluna, começam a seguir o passo a passo, começam a fazer a caminhada e tem excelentes respostas assim, certo? E o que é que vale? Vale você testar. Vou caminhar um pouco, vou alongar um pouco. E aí eu vou vendo. Doeu um pouquinho mais. Fica de repouso. No outro dia você tenta de novo. Volta aqui para a live. Aprende mais uma coisinha. E vai aplicando, e vai aplicando. O segredo é, começou, não para mais. E vai seguindo, sempre respeitando o seu limite de dor. Não adianta nada você estar com dor. Eu já tô com dor, não tô bem, vou caminhar meia hora. Não adianta. Eu já tô com muita dor, vou pegar todas as aulas de Kate e fazer todas as aulas hoje. Não adianta. Um pouquinho todos os dias. Quem tem dor de coluna precisa de pequenos fortalecimentos. Todo dia você vai lá, fortalece um pouquinho. Todo dia você vai lá e fortalece um pouquinho. Por quê? Porque quem tem dor tem músculo cansado, fadigado e você não consegue essa sobrecarga. Você não consegue fazer muito. E esse é o problema, é que as pessoas às vezes elas tentam e ela, caramba, eu tô tentando só isso e tá me doendo, então não vou fazer mais. Faça menos. De repente, naquele momento, você não consegue fazer tudo daquele jeito. Faça um pouquinho menos. Seja gentil com os sinais que o seu corpo dá. Hoje eu não tô bem, eu vou fazer menos. Amanhã eu tô melhor, eu faço um pouquinho mais. Certo? O problema é que você acha que aquele pouquinho que você consegue fazer não é nada. E não é. Aquele pouquinho que você consegue fazer hoje vai fazer diferença lá na frente. Então, eu só consigo fazer esse. Kate, faça só esse. Kate, é tão simples um alongamento terapêutico que você faz e eu não consigo fazer 2 porque dói. Mas é tão simples. Que absurdo. Olha como eu tô fraco, olha como eu tô não sei o quê. Não, faça só um. Faça só um. Amanhã você volta e faz só um novamente. Amanhã você volta e agora você tenta fazer 2. E assim você vai. Sem pressa e sem pausa. Você é top. Muito obrigada, Suede, né? Suede, procure aqui a live que eu falo sobre a caminhada, tá? Procure aqui a live que eu falo sobre a caminhada. Siga o que eu ensino nessa live e que daqui a pouco você vai ver que você tá conseguindo caminhar normal. Leônia colocou, já fazia seus exercícios. Que bom, Leônia. Melhorei muito. Acho que é porque não fiz primeiro o destravamento da coluna. Não sabia, não tinha essa informação. Foi Deus que te enviou. Que bom, né? Nada melhor do que, na verdade, nós somos apenas mensageiros, né? Na verdade, eu estou aqui só passando essa mensagem, né? E que bom que Deus me enviou para você. Viu, Leônia? Vem assistir na sexta-feira a live que eu vou explicar nos detalhes. Começo com o alongamento, tô com muitas dores o tempo todo. Marlene, comece pegando Vá lá no meu canal do YouTube, comece fazendo um alongamento. Certo? Comece fazendo aos pouquinhos. Comece fazendo aos pouquinhos. Às vezes, tem dias que a sua dor tá mais forte e aí você não consegue fazer muito. Mas aí você toma um medicamento, administra essa dor, melhora um pouco, vai lá e respeita o seu corpo e tenta fazer, certo? Você tem que ter a consciência que é esse caminho do movimento que vai fazer você sair da sua dor de coluna. Então, por mais que você esteja com muita dor, eu não tô conseguindo fazer muito, faça só um pouquinho. Então, vamos lá. Foram os 3 passos, né? Todo e qualquer movimento ao longo do seu dia a dia, junto com a atividade que você gostar, o que você quiser fazer. Outro ponto, o outro passo é em relação à postura, né? As pessoas se descuidam da postura. E eu sempre falo que a gravidade está empurrando a gente para baixo. E a gente tá aqui brigando para se manter em pé, para se manter ereto. Certo? A gente tá aqui brigando. Então, o segundo passo é que você precisa estar atento à sua postura. Kate, como é que eu faço isso, né? Enquanto você não fortalece essa musculatura, você organiza a sua postura, aí daqui a pouco você tá assim. Aí organiza a sua postura, daqui a pouco você tá assim.
Por isso que você tem que estar fortalecendo esses músculos. Esses que estão aqui grudados na coluna. Kate, como é que eu fortaleço esses músculos que estão grudados na coluna? Esses músculos profundos, que a gente chama de multífidos, parovertebrais, que estão lá grudadinhos, lá muito interno. Fazendo os alongamentos terapêuticos da forma que eu ensino, certo? Com aquele simples alongamento você consegue pegar essa musculatura mais profunda. E essa musculatura mais profunda, muito postural, muito profunda, você não consegue fortalecer numa musculação, você não consegue fortalecer numa hidroginástica, numa caminhada. Na caminhada até consegue, mas é um músculo muito interno. E você vai precisar fazer naquele alongamentozinho, como eu falo, trabalhando todo o trilho anatômico. Kate, o que é trilho anatômico? São linhas semielásticas que conectam o nosso corpo inteiro, da cabeça aos pés. Então, quando você vai e faz aquele alongamento terapêutico da forma que eu ensino, você está alongando o seu trilho anatômico todo. Está trabalhando a sua coluna toda e isso vai contribuir para você conseguir manter essa boa postura, certo? Então, assim, já fiz lives aqui falando da postura também, né? Que a gente abaixa a cabeça para ficar aqui usando o celular. Você abaixa a cabeça, não. Você tem que levantar o celular para o seu olhar, para a direção do seu olhar, né? Quanto mais você vai aqui abaixando a cabeça, mais peso vai ficando aqui na sua cabeça, certo? Então, o segundo ponto é a postura. E o terceiro ponto é que você precisa fazer os exercícios específicos para a coluna. Meu irmão Messias que me indicou. Parabéns para Messias, Luciane. Aí, irmão bom é esse, que digo, ó, siga lá Kate, que ela vai mandar você se movimentar. Ao invés de falar, ó, toma esse remédio, ele fala assim, ó, siga lá Kate, que o remédio dela, ela vai mandar você se movimentar, vai mandar você alongar, vai te encher o saco lá todos os dias. Parabéns pro seu irmão Messias, viu, Luciane? Então é isso, gente. Então, assim, o terceiro passo é que você precisa de exercícios específicos para sua coluna, certo? Específicos. O que é esses exercícios específicos? É esse exercício que eu vou te ensinar na sexta-feira, que é o exercício 1 para desbloquear a sua coluna. São aqueles exercícios que eu ensino lá no YouTube, que tem lá aula. Todos aqueles alongamentos é para quem tem dor de coluna. É exercícios específicos para tratar a sua dor de coluna. Exercícios específicos para afastar as suas vértebras. Exercícios específicos para fortalecer essa musculaturazinha que profunda que está lá. Então, terceiro passo para você deixar a sua coluna mais forte é fazendo exercícios para tratar específicos para a sua coluna, certo? Então, foram 3 pontos, foram 3 formas de você deixar a sua coluna mais forte. Primeiro, você aumentando a sua mobilidade, o seu movimento no dia a dia, independente do seu dia, como seja. Trabalha sentada, trabalha em pé, não importa. Pegue um elevador, suba uma caminhada, vá na padaria comprar um pão. Se movimente mais no seu dia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você tem que estar atento à sua postura. Quanto mais sua postura estiver ruim, mais as suas vértebras vão estar lá esmagando os seus discos. Certo? Então, se preocupe com a postura. Faz o alongamento axial, puxa a coluna, joga os ombros lá para trás, cabeça aqui para frente, os ombros sempre longe das orelhas. Então, assim, é preciso sim se preocupar com a postura. Que postura que você fica lá deitado assistindo sua televisão? Às vezes você tá lá largado, de qualquer jeito, no sofá, horas. Aí depois você levanta todo troncho. Então, assim, se preocupe com a postura, como você está, como você se sente, como você senta, como você usa o celular. Você fica aqui baixando a cabeça, levanta essa cabeça. E o terceiro ponto é que você precisa fazer exercícios específicos para a sua coluna. A hidroginástica, você não faz exercício específico para a sua coluna. Uma caminhada, você não está fazendo exercício específico para a sua coluna, apesar de que a caminhada ajuda também a fortalecer sua coluna, certo? Então, assim, você precisa alongar ela. Você precisa tirar esses trilhos, soltar esses trilhos anatômicos que estão ali assim, ó, encurtados. Sabe aquela sensação que a pessoa sente assim, encurtada, tensa? Você precisa soltar. Quando você começa a destravar essa coluna, a sensação que você tem é essa, que tá afastando ali as suas vértebras e que você se sente maior também. Muito importante essas dicas, muito obrigada. Que bom, Luciene, muito bom que você gostou. Mas, essas eram as informações que eu queria passar hoje, gente. Hoje foi a nossa
quinta live, a segunda, né, que essa era de segunda. Dessa semana nós fizemos 5 lives de aquecimento para o evento Semana Sem Dor de Coluna. Próxima semana nós teremos live segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira eu vou trazer um exercício para desbloquear a sua coluna. Então eu vou te mostrar qual é o exercício e eu vou te explicar no detalhe que você precisa fazer. Esse é o primeiro passo para você desbloquear a sua coluna. Você vai fazer esse exercício durante 3 dias seguidos, tá? Segunda-feira eu vou estar, sexta-feira eu vou estar mostrando esse exercício aqui para você. Na segunda-feira, o tema da nossa live de segunda é 5 dicas para você não entrar numa nova crise de dor de coluna. Então é importante você tratar a sua dor, mas é importante também você não permitir, não entrar numa nova crise, né? Eu tô bem, eu não quero de jeito nenhum sentir aquela dor. Então vou te dar 5 dicas para você não entrar numa nova crise de dor de coluna. E aí essa semana eu fiz o plantão de dúvida com os alunos do Zero e acho que foi Rose, eu até dei o exemplo dela aqui. Eu acho que foi Rose, que falou bem assim. Eu tive um dia super corrido, né? Eu estava sem dor, estava bem, tem uma semana que eu não tomo remédio. Isso foi ela falando. Eu vou compartilhar aqui, eu vou pedir para minha equipe cortar o coisa e vou compartilhar aqui com vocês. Eu tive um dia super corrido, eu estava bem, tem uma semana que eu não estou sentindo dor, mas aí esse meu dia foi tão corrido, quando eu cheguei em casa eu estava sentindo minha lombar cansada. E aí eu fui lá, fiz exercício do travesseiro, que é esse que eu vou ensinar aqui para vocês na sexta-feira. Eu fui lá, eu fiz o exercício do travesseiro e no outro dia eu estava bem. Aquele cansaço tinha sumido. E aí, quando ela me trouxe essa informação, eu falei para ela o seguinte: Rose, você percebe que se você não soubesse o que você tinha que fazer, se você não conhecesse esse exercício, se você não tivesse aprendendo aqui a fazer o seu autotratamento todos os dias da dor de coluna, o que é que você iria fazer quando você chegou em casa? Ela disse, eu iria tomar um remédio. Eu tava com dor, tinha apertado um pouquinho, minha lombar estava cansada, no outro dia eu preciso trabalhar, eu iria tomar um remédio. Aí ela disse, mas eu não tomei o remédio. Eu fui fazer o exercício do travesseiro, no outro dia eu acordei bem e eu não tomei remédio. Então é sobre isso, é sobre o que você precisa fazer também. É primeiro tratar essa dor, mas sobre o que você precisa fazer, sobre o conhecimento que você tem que ter para você não entrar numa nova crise. Isso não é o médico que vai lhe falar. Isso não é aquela sessão de fisioterapia que você no outro dia vai marcar com o fisioterapeuta. Não, isso é o que você aprende aqui, certo? Eu te ensino isso, essa liberdade de você saber o que você precisa fazer para você fazer o seu autotratamento todos os dias. Para você todos os dias, hoje eu tô assim, o que é que eu faço? Eu faço isso. Eu tô aqui por trás instruindo, mas a boa parte do trabalho é de cada um de vocês. Então é sobre isso, é sobre você se livrar da dor de coluna, sem estar tomando remédio, sem fazer cirurgia, fazendo os movimentos específicos para sua coluna em casa e aprendendo a esse autotratamento. E como as pessoas sempre falam, eu sempre falo, quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Ela foi lá, ela fez, depois ela só veio me contar, mas ela já sabia o que tinha que fazer. Certo? Então, gente, na segunda-feira eu vou trazer 5 dicas para você não entrar numa nova crise. Esse é o tema da nossa live segunda. No domingo, todos os domingos, minha equipe coloca aqui no perfil a programação da semana. Então, o tema da live de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta. No domingo a gente disponibiliza. Você vai ver logo a última postagem. Programação da semana. Lá vai estar o tema de todas as lives. Todas as lives que eu fiz essa semana estão salvas aqui no perfil. Então, aproveita o final de semana, troquem o Netflix e venham pro Cateflix. Assistam as lives, certo? Que vai te ajudar. E aí, se você ainda não se inscreveu no evento, escreva aqui abaixo, eu quero, para você receber o link para você participar da Semana Sem Dor de Coluna. Esse evento vai ocorrer do dia 27 de março a 2 de abril. Serão 3 aulas exclusivas para quem está inscrito no evento. E nessas 3 aulas eu vou te mostrar o caminho para você se livrar das suas dores de coluna, sem remédio, sem cirurgia e em casa. Então digita que eu quero. Kate, eu não estou conseguindo me inscrever. Me manda aqui um direct. Kate, eu não estou conseguindo entrar no grupo do WhatsApp. Me manda aqui no direct que a gente dá um jeito.
Certo, gente? Gente, muito obrigada pela presença aqui de vocês. Quem chegou aqui depois e não assistiu a live inteira, agora eu termino essa live e vou postar. O evento é totalmente gratuito, viu? Alguma coisa aqui, Santos. O evento é uma semana, ele é totalmente gratuito, totalmente online. É bom você perguntar que eu acabei não falando. É totalmente gratuito, totalmente online, certo? Para participar, basta clicar no link e se inscrever. E terminar aqui, eu vou postar nossa live, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no nosso stories pra gente continuar batendo um papo. Que teve muita gente que perguntou aí aqui e eu não consegui responder. Beijão, espero vocês lá espero vocês segunda-feira na nossa live. Às 10 horas da manhã, tá? Segunda a sexta, todas as lives, 10 da manhã. Beijão, bom final de semana.